Vamos lá, pessoal! Mais uma aula sobre poluição atmosférica. Me chamo Leonardo Koinaski, sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina, supervisor do Laboratório de Controle da Qualidade do Ar. Continuamos com os nossos estudos sobre poluição atmosférica e estamos na nossa terceira aula. E hoje falaremos sobre fontes de poluição do ar. Vamos nessa! Estamos na segunda unidade da nossa disciplina e temos os seguintes objetivos nessa aula. Primeiro, reconhecer as definições e conceitos sobre fontes emissoras de poluentes atmosféricos. Distinguir fontes naturais e antropogênicas, bom, isso é bem fácil, né? E reconhecer as principais fontes emissoras. É uma aula bem conceitual, um pouco maçante, mas logo entraremos na parte que colocaremos a mão na massa e vai ficar mais interessante. Beleza? Seguindo então. Definições e classificações de fontes emissoras. Então, são pontos importantes que a gente precisa para a gente discutir aí com os especialistas da área. Então, a gente vai saber e falar na mesma língua, certo? Então, a primeira classificação que se faz, e é bem conhecida, é a diferenciação entre fonte estacionária e fonte móvel. Fonte estacionária é aquela que fica fixa num espaço, por exemplo, uma chaminé, um vulcão. São exemplos bem clássicos de fontes fixas, chamadas fontes fixas. E as fontes móveis, vocês conhecem, os carros, barcos, trens, os aviões, por exemplo, são conhecidas como fontes móveis. Então tem essa definição, essa classificação. Temos uma segunda classificação, que é a diferenciação entre fontes específicas e múltiplas. Fontes específicas são aquelas que têm alguma unidade, por exemplo, uma indústria específica em uma cidade, uma fábrica de cimento. Não existem muitas fábricas de cimento dentro de uma mesma cidade, certo? Mas, por outro lado, tem vários carros. Então, a indústria de cimento então, seria uma fonte fixa, ou um vulcão em uma determinada cidade ou então país, né? E fontes múltiplas a gente pode dizer que são os carros, ou então as chaminés das casas, as lareiras ou as churrasqueiras, que emitem e estão distribuídas em diversos lugares, né? Tem vários exemplares dessa mesma fonte. Beleza? E uma terceira definição que é muito importante, que a gente vai aprender a fazer a modelagem da qualidade do ar, e para implementar as fontes em um determinado modelo de qualidade do ar, existem tipologias, certo? Então, existem as fontes pontuais, que são quase sempre fontes fixas, né? Como tem um lugar bem limitado no espaço, como os vulcões e as chaminés. Tem as fontes superficiais, onde a emissão acontece por toda a superfície, né? Também uma estação de tratamento de esgoto, um biofiltro, um aterro sanitário, por exemplo, onde tem uma área maior. As fontes móveis veiculares também podem ser tratadas como superficiais. A gente pode distribuir aquela emissão sobre uma rua, por exemplo, que ela tem uma dimensão bem grande, bem diferente de uma chaminé, que é um ponto, né, de alguns metros. Beleza? E além dessas duas definições que a gente usa nos modelos, tem as fontes volumétricas, que são usadas geralmente para representar, por exemplo, uma queima de biomassa a céu aberto, ou uma pilha de armazenamento de um material, ou então as emissões fugitivas de uma indústria. A gente vai falar isso com mais detalhes nas próximas aulas. Beleza. Então a gente já classificou, atingimos o nosso primeiro objetivo, então a gente tem que reconhecer principalmente as fontes mais importantes que existem em centros urbanos. Então eu peguei um artigo que é muito interessante, eu já usei ele em outras ocasiões na nossa disciplina, da professora Maria de Fátima Andrade, da USP, em que nesse artigo, ela e os coautores, eles estudaram as principais fontes de emissão de poluentes na cidade de São Paulo. Esse gráficozinho mostra, né, as principais fontes, por exemplo, de monóxido de carbono, e daí a gente consegue ver que é gasol, está escrito no gráfico, né? Ou seja, os carros, principalmente, que consomem
gasolina, que é uma mistura de gasolina e álcool, por isso gasol. Eles são os maiores responsáveis pelas emissões de monóxido de carbono e, em seguida, então, a utilização do etanol. O etanol também, pelos carros. Certo? Então, os carros são os principais emissores desse poluente. Já os hidrocarbonetos já começa a aparecer as indústrias, né? Que seria aquela caixinha com riscos na diagonal, né? Em azul. Então, também aparecem os carros a diesel, também aparecem no monóxido de carbono e também nos hidrocarbonetos. Então, temos aí veículos leves, veículos pesados, indústrias. Daí, lá no material particulado aparece a ressuspensão do solo, né? Que eu já tinha falado nas aulas anteriores. Então, a ressuspensão do solo é um ponto importante que pode acontecer pela passagem de um veículo ou então pela fricção que o vento causa em uma superfície que tem um material ali depositado. Tem a formação de material particulado na própria atmosfera, então a gente já tem algumas dicas sobre quais são as principais fontes emissoras, mas isso varia muito de lugar para lugar. Se a gente analisar aqui em Florianópolis vai ser bem diferente, ou se a gente analisar o estado inteiro vai ser bem diferente. Em uma cidade pode ser que há uma fonte industrial, uma outra cidade pode ser que uma fonte industrial seja mais importante do que as outras, certo? Isso flutua muito, então é muito importante que a gente conheça as principais, as que mais aparecem como fontes importantes da poluição do ar. Peguei também esse artigo que saiu na Nature, que fala sobre as principais fontes de poluição do ar que causam mortes prematuras, certo, no mundo. Esse artigo é muito interessante. Eu deixei o título aqui, se vocês quiserem acessar e ler esse artigo, ele é muito interessante mesmo. E aqui a gente vê, né, que tem vários tipos de fontes. Tem as industriais, tem as fontes relacionadas ao trânsito de veículos, né? Tem também, eles listam ali como aquela RCO, né, na barra, ali em azul, que está relacionada ao aquecimento nas casas, a utilização de combustíveis em residências, então aparece lá na Índia, né? Dá para ver ali. O BB, que é a queima de biomassa, tem a geração de energia, que é o PG, a agricultura e as fontes naturais. Vejam que elas se distribuem de maneira bem diferente no globo. E aqui no Brasil a gente vê que aparece aquele marronzinho e é o BB, que é a queima de biomassa, né? Então, vejam que em uma escala grande, saindo daquela escala de São Paulo, a gente vê que a queima de biomassa, né, de acordo com esse artigo, esses autores eles dizem que a queima de biomassa é a mais importante fonte emissora de poluentes, né, principalmente partículas, certo? Então, beleza. Então a gente começa fonte por fonte, eu vou começar justamente por essa fonte que esse artigo diz que é a mais importante no Brasil, que é a queima de biomassa. Onde elas acontecem, né? Principalmente elas acontecem essas queimadas em grande quantidade, em alta frequência, no arco do desmatamento da Amazônia. Isso é uma triste realidade e é reportado em diversos artigos, não só sobre poluição atmosférica, mas também de perda de biodiversidade, os artigos dos ecologistas, né? Tem muita coisa sobre isso. Aqui nesse artigo tem uma comparação dos modelos, né, de inventário de emissões pela queima de biomassa. É um artigo bem interessante também que recomendo a leitura e fala, né, sobre as taxas de emissões desses poluentes no território nacional, no Brasil e na América Latina. Beleza? Só que não precisa ir muito longe nesses artigos científicos, a gente também fez estudos no nosso laboratório, falando sobre as taxas de emissões e vendo quais são os estados que mais emitem poluentes pela queima de biomassa no Brasil. A gente apresentou esse trabalho num congresso da área. Vejam que os principais estados que emitem poluentes pela queima de biomassa estão ali o Acre, o Mato Grosso, certo? Então, eles são os principais emissores pela queima de biomassa. Vejam que esses estados ali naquele gráfico de barras, eles ultrapassam a média do Brasil, né? Temos ali Tocantins, o Maranhão também, o Piauí, o Mato Grosso, que eu já tinha falado, e no sul nenhum ultrapassa a média nacional de número de focos de calor
por quilômetro quadrado, certo? Mas Santa Catarina é o principal ali por número de focos de calor por metro quadrado entre os estados do sul. Por isso que a gente se interessou e começou a estudar também no nosso laboratório as emissões pela queima de biomassa. No nosso estado, as principais ocorrências, né, de focos de calor acontecem na região serrana, que é aquela região 4 daquele gráficozinho meio verde ali, né? Então dá para ver que aquela mancha de calor acontece com maior frequência, então os focos de calor e as queimadas na região serrana. E além disso, a gente vê que, além de acontecer principalmente na região serrana, tem uma época específica onde isso acontece, que geralmente acontece nos meses entre julho e novembro, mas com muito maior frequência entre os meses de agosto e setembro, certo? Então as emissões acontecem em alta taxa, são emissões muito importantes. Logo lançaremos mais alguns estudos sobre queima de biomassa no nosso estado e eu deixarei vocês informados. Aqui tem um relatório que a gente fez para o governo do estado, certo? Tem um projeto que a gente tem com a FAPESC e vocês podem acessar no nosso site. Beleza? Daí aqui vocês podem ver também a magnitude dessas emissões, né? Vejam que as emissões de dióxido de carbono, 9 milhões, quase 10 milhões de toneladas por ano. Então é muita coisa que acontece de emissão pela queima de biomassa no nosso estado. Beleza, daí falando das outras fontes, que também tem outras fontes muito importantes, como as emissões pela agropecuária, né, que a própria fermentação entérica dos animais emite bastante poluentes, gases de efeito estufa, odores, né, que causam incômodo aí nos entornos, né. Isso é bem peculiar e tem um impacto e um transtorno bem grande. Tem o solo exposto, né, que pelo fato de agropecuária às vezes tem o manejo do solo, uso o fogo para manejar o solo, então aquele solo fica exposto, quando bate um vento, o vento ressuspende aquele material que está depositado e leva para esse poluente mais longe. Então também temos o uso de fertilizantes, que podem ser pulverizados por aviões, por exemplo, e dependendo da turbulência e do transporte que acontece na atmosfera, pode chegar num determinado receptor, então pode acontecer impacto, não só fertilizantes, como inseticidas, que são bem graves, né? Esses usos de agrotóxicos já são conhecidos, que causam impacto bem sério na saúde das pessoas. Aqui eu deixo uma leitura que é importante para quem se interessa no tema. Beleza, temos os aterros sanitários, né, que emitem pela superfície do aterro. Quando deposita o material, tem aquele processo que acontece ali, a degradação do resíduo, então é emitido pela superfície. Obviamente que se coloca, né, em aterros controlados, né, que é feito um manejo de maneira correta, tem uma cobertura desse resíduo, mas mesmo assim é feito um sistema de drenagem desses gases, caso contrário tem um acúmulo desses gases, pode ser até perigoso. Tem emissão bem grande de metano, gases odorantes, gás sulfídrico, amônia, entre outros. Isso também acontece nas estações de tratamento de esgoto e também nos depósitos de lodo de estações de tratamento de esgoto e água. Beleza. Temos também as fontes, que daí já mais relacionadas às indústrias, né? A mineração, o beneficiamento de carvão, o alumínio, as indústrias de coque, processamento de minérios que emitem grande quantidade de monóxido de carbono, óxido de enxofre, óxido de nitrogênio, porque eles utilizam a combustão para beneficiar esse material. Além disso, eles também têm o processo de escavação, transporte desse material, que pode ressuspender suspender esse material para a atmosfera, certo? Então tem vazamentos ali nessas correias transportadoras, ou então no depósito, né, desse carvão, fica lá aquela pilha exposta onde o vento pode passar e ressuspender o material para a atmosfera. Temos as indústrias de minerais não metálicos, como cimento, Portland, a produção de cal, fosfatos, cerâmicas
que também emitem esses gases de combustão e também material particulado também do transporte desses materiais, no armazenamento desses materiais. Então, também indústrias importantes de poluição atmosférica. As indústrias metalúrgicas, siderúrgicas e fundição de metal também emitem grande quantidade de gases de combustão e material particulado, e que esse material particulado, por ser um processo que lida com metais, geralmente, então emite metal pesado para a atmosfera e pode ser bem danoso à saúde. Dentro desse um processo industrial, pode ser que dentro de uma mesma indústria existam diversas fontes emissoras, não só chaminés, mas pode ter fonte difusa, pode ter fonte fugitiva em um determinado galpão ou armazenamento de um material. Então, essas são conhecidas, né, como fontes importantes da poluição do ar. Tem as indústrias químicas, farmacêuticas, do papel e do petróleo, que também são bem conhecidas por poluírem a atmosfera e precisam de um controle bem rigoroso para que os impactos não aconteçam. Hoje a gente já tem tecnologia suficiente para evitar que esses impactos aconteçam, mas tem que ser feito o planejamento bem preciso. Beleza? Daí temos, além das indústrias, além das queimadas, além da agropecuária, temos também as fontes emissoras que acontecem pelo transporte de passageiro, de carga, então, que são os veículos pesados, os veículos leves, as motos, os veículos comerciais, navios, aeronaves, trens. Então, tem vários métodos, né, que utilizam sempre um combustível para se locomover. Existem carros hoje que são movidos a energia elétrica e emitem muito menos, mas eles não escapam assim tão fácil. Já falarei por quê. Geralmente, as fontes veiculares elas emitem óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre, monóxido de carbono, dióxido de carbono, entre outros poluentes que a gente conhece, uma cadeia de hidrocarbonetos, aldeídos e material particulado também, certo? Essas emissões, elas acontecem em diversas fases, certo? No escapamento, pela queima do combustível, a evaporação do próprio combustível quando a gente abastece o veículo, certo? O próprio abastecimento, porque tem lá o armazenamento do combustível para o abastecimento desses automóveis. Os freios, ao pisar no freio, a gente faz com que as pastilhas de freio colidam num disco e isso tem uma fricção e emite partículas daquele freio para a atmosfera. Os pneus também que se desgastam com o tempo, a erosão da pista que se desgasta com o tempo também, e a ressuspensão do material que já está depositado ali no solo e o carro passa e ressuspende aquela poeira. Então, é um processo bem famoso já entre os estudiosos da poluição do ar, e a gente conhece que esses poluentes são emitidos nessas etapas. Vamos lá. Então, aqui temos um estudo bem interessante sobre a parcela do material particulado que é emitido nessas fases que eu falei, né? Tanto pelo escapamento, evaporação. A evaporação não participa da emissão de material particulado. Entretanto, se a gente vê aquele gráficozinho da primeira ali em cima, de pizza, a gente vê que a ressuspensão do solo é a etapa que mais emite numa emissão veicular, certo? Seguindo então pela exaustão, 79% pela ressuspensão, 14% pela exaustão pelo escapamento do carro, 3% lá pelas pastilhas de freio, 2% pela... daí tem os pneus, certo? Então tem essas contribuições. E ali a gente tem também um estudo, nesse mesmo estudo fala sobre as emissões em carros, em ônibus. Vejam que os ônibus eles emitem bastante pela ressuspensão do solo, assim como os carros, mas os ônibus mais, né? E eu deixo aqui também a leitura para vocês se aprofundarem na temática. Daí tem o estudo da CETESB, que segrega, né, entre veículos leves, pesados, a contribuição de cada um deles. A gente vê que os veículos leves majoritariamente emitem monóxido de carbono,
e hidrocarbonetos, enquanto os veículos pesados emitem majoritariamente óxidos de nitrogênio, certo? O material particulado também é emitido em maior parcela pelos veículos pesados, porque eles utilizam diesel, certo? Beleza. Seguindo, então, a gente também fez um estudo no nosso laboratório, foi publicado nessa revista aqui, e a gente encontrou resultados muito semelhantes ao que a CETESB encontrou. E a gente sabe que os veículos leves emitem maior parcela do monóxido de carbono, hidrocarbonetos, como eu havia falado, e também do óxido nitroso. E já os pesados é material particulado e também os óxidos de nitrogênio. Ok. A maior parte dessas, no nosso estudo, a gente também analisou em quais vias que esses poluentes são emitidos em maior taxa. E a gente observou que as vias com maior fluxo de veículos, ou seja, as vias mais rápidas, são as que mais emitem poluentes, justamente por ter maior fluxo, maior consumo de combustível, maior número de veículos, né? Então, a gente observou que 78%, né, das emissões acontecem em vias expressas. Aqui tem nesse nosso artigo a gente sabe, então, as emissões via por via na região metropolitana de Florianópolis. Vejam que aqui na parte superior do gráfico, onde aparece então a região metropolitana de Floripa, a gente vê que as linhas vermelhas com maior intensidade são maiores emissões, né? Então a parte superior são os veículos leves e a parte inferior os veículos pesados. Tá bom? Vocês podem também se aprofundar no tema e recomendo a leitura, que é um paper bem interessante. Temos as fontes naturais, por exemplo, os vulcões. Acontecem por processos biogeoquímicos, essas fontes naturais. Então esse seria um objetivo, né, da nossa aula de hoje, reconhecer fonte antropogênica e natural. Então, acontece naturalmente por processos biogeoquímicos naturais, sem influência antropogênica. Então, os vulcões são importantíssimas emissões atmosféricas, então são fontes muito importantes, que emitem material particulado, entre outros gases, né, a alturas de 20 quilômetros. Então é uma baita emissão que tem também influência até na incidência de radiação solar sobre a Terra. Tem outras múltiplas fontes naturais, como a respiração das florestas, que emitem compostos para a atmosfera, decomposição de materiais, produção de pólen, as queimadas que acontecem de maneira natural, as tempestades de areia e a erosão do solo exposto, que, por exemplo, um deserto do Saara, onde tem um vento e pode ter uma tempestade de areia, né, e erosão desse solo. Então, a gente fecha a nossa aula de hoje, relembrando que estamos estudando as emissões atmosféricas, mas a gente tem que ficar atento que o processo de poluição do ar, ele segue essas 3 etapas, e estamos apenas no começo dela, sabendo quanto que é emitido de poluentes, quais são as principais fontes, mas a gente precisa entender a dispersão para que a gente consiga avaliar o impacto com a precisão. Ok? Essa é a nossa aula de hoje. Então, agradeço por vocês verem esse vídeo e mais informações eu passo pelo Moodle para as pessoas que estão fazendo a disciplina de poluição atmosférica comigo na Universidade Federal de Santa Catarina. E vocês podem pegar mais informações sobre as disciplinas, os materiais que a gente vem publicando no nosso site e no meu site também, roinaski.prof.ufsc.br. Valeu, pessoal! Até a próxima!